A gente vai falar de um tema que foi destaque ontem aqui no nosso Balanço Geral, que é a indefinição sobre um serviço muito importante para todos nós paranaenses, o pedágio. Uma comitiva do Paraná foi recebida ontem em Brasília pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, para tratar do pedágio. Os deputados estaduais, Luiz Cláudio Romanelli e também Arilton Chiorato, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Pedágio na Assembleia Legislativa, participaram da reunião com o ministro. Técnicos da Agência Nacional de Transportes Terrestres e economistas também debateram este tema tão importante para nós, que ainda gera muita discussão também. Na reunião, os deputados voltaram a defender aquela divisão, aquela revisão no modelo proposto pelo governador Ratinho Júnior, que prevê 15 novas praças de pedágio e 35 anos de contrato com as empresas vencedoras da licitação. A gente está acompanhando, traz todas as informações aí para você sobre este caso, né? Que mexe, que impacta com a nossa economia, com a nossa rotina. E o líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Hussein Bakri, ocupou a tribuna ontem também para falar sobre o pedágio. Só que ele disse que o governador Ratinho Júnior estabeleceu uma data limite para esperar por uma posição do governo federal. O governador tomou uma decisão agora há pouco, eu fui informado. A data limite que o Paraná vai esperar é o final de março. O Paraná vai esperar até o final de março a decisão que cabe agora, única e exclusivamente ao governo federal. O governo federal é que vai decidir se é contra ou a favor desse modelo que foi colocado. Bom, se for a favor, vem, toca com os ajustes que o ministro fez. Se for contra, o governo federal fica com as suas rodovias e o Paraná fica com as suas rodovias. E nós esperamos que nós possamos sair desse imbróglio que estamos vivendo com uma solução. Bom, para discutir, para ampliar então essa questão, esse impasse, saber os reflexos que isso causa aqui à nossa região, nós recebemos aqui no nosso Balanço Geral, no estúdio, Alci Rota Júnior. Ele é diretor do programa Oeste em Desenvolvimento. Cir, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Que Obrigado. bom que você atendeu ao nosso pedido aqui para falar de um tema que para nós é muito importante. Sim. O Sembacri está bem inflamado aí. Ele colocou, inclusive, o governo do estado numa situação complicada, delicada. O que nós temos de realidade hoje no pedágio, Alcir? Bom, com a mudança do governo federal, Valdinei, a nossa preocupação é que esse tempo eles teriam para reavaliar esse modelo. É natural que acontecesse isso, mas a nossa preocupação do setor produtivo é com relação à tarifa. A gente sabe que passou já mais de um ano do final dos contratos anteriores e muita coisa mudou nesse espaço de tempo. Principalmente o custo do dinheiro. A Selic aumentou mais 10% ao ano. Então, a gente se preocupa demais com a questão das obras. Será que é necessário 100% das obras do modelo anterior? Hoje o impasse está o quê? No pacote de obras? Eu acho que sim, porque tudo ele reflete no preço. A gente tem que entender que algumas rodovias o fluxo de veículos diário é baixo, e tem muita obra de arte. E isso vai encarecer demais o nosso custo do Paraná de logística. De nada adianta a gente ter um pedágio legal, rodovias duplicadas e espantar todas as empresas, especialmente aqui do Oeste, que está longe dos grandes centros e dos portos. Então essa é uma preocupação muito grande nossa. Eu acho que merece uma reavaliação. Se precisar novas audiências públicas, a gente vai acompanhar de perto. Quando a gente ouve aqui que o governo do estado abre mão das rodovias federais e separa as rodovias estaduais, a gente está falando basicamente o quê? Traduzindo numa linguagem para que todo mundo entenda. É que assim, a delegação das rodovias estaduais foram passadas para a União, para o governo federal, certo, que está fazendo esse processo. Várias rodovias do Paraná são federais. O que o líder do governo falou é que, se não chegar no entendimento, se devolve as federais, a União fica responsável por elas e o Paraná apenas com as estaduais. Paralelo a isso, Valdinei, é importante a gente ressaltar que nós estamos acompanhando também o regime tributário especial, a PL 1712, que a gente espera que seja aprovada no Congresso. O que é isso? A gente está falando num orçamento inicial de 150 bi nos 30 anos, mais de 30 bi são impostos federais, municipais e estaduais. A nossa ideia é que esses impostos sejam isentados ou reduzidos
e isso pode impactar de 15% a 20% na redução da tarifa do pedágio. Aqui para a nossa região, inclusive nós estamos aí em vias, né, de ter um aumento considerável de movimento nas nossas rodovias por conta da safra, e a gente tem rodovias em situações muito difíceis. Ao mesmo tempo, nós temos esse impasse do próprio governo, ou seja, na própria cúpula do governo há um impasse, não há um entendimento. O que isso representa e qual que é o impacto disso para a nossa realidade? Aí vamos trazer aqui para o oeste, Alci. Você citou bem época de safra e época de chuva, né? Esse binômio certamente prejudica a malha, né? A nossa preocupação é lá na frente, e a gente sabe que esse ano dificilmente o lote 6 vai ser licitado. A gente pode sofrer um aditivo no início que a empresa assumia o trecho. Um aditivo de restauração, porque a malha vai estar... seria emergencial, um trabalho emergencial. Isso, a gente corre o grande risco de isso acontecer. A gente sabe que o governo estadual, DENIT e DR, fizeram uma licitação por 24 meses para a manutenção e conservação da malha. Mas a gente sabe que essa manutenção, ela, em alguns trechos, ela não está, né, tão eficiente quanto deveria. Então, é uma preocupação, sim, porque a gente sabe que com o passar do tempo a malha vai se deteriorando. A gente tem esse limite aí de um mês, né? A gente tem até o fim do mês aqui, pelo menos foi o que a gente ouviu nessa discussão toda. O Oeste pode dizer que está otimista com relação a essas propostas do pedágio. O que vocês realmente acreditam que vai acontecer daqui para frente? A gente precisa entender como que vai ser a planilha de custo para a licitação, né? Se ela for uma planilha muito cara, muito alta, né, que se destoa de Santa Catarina, do Paraná e do restante do Brasil, é uma preocupação muito grande. E a gente tem que considerar também, Valdinei, que depois das obras prontas, duplicadas, a gente tem ainda um degrau tarifário na ordem aproximada de 40%. Outra questão que nos preocupa é fazer a obra nos 7 ou 9 primeiros anos. Isso tem um custo muito alto, porque as empresas elas vão ter que se capitalizar, pegar recursos, e isso tem um custo muito alto para receber nos próximos 20 anos. Então, tudo isso eu acredito que merece uma reavaliação, e a gente precisa, sim, de uma tarifa justa, de obras nos principais trechos, e, de repente, reavaliar determinados trechos com baixo fluxo e muita obra de arte. Alcir, fiquei feliz com a sua participação aqui, esclarecendo o povo sobre um tema, como eu disse, para nós é tão caro, é tão importante, e o motorista do dia a dia do trecho, o caminhoneiro, que está sempre circulando, vê como é que estão as nossas rodovias. E ninguém está dizendo que não quer pagar pedágio. Sim. As pessoas querem pagar um valor que seja justo e que, ao mesmo tempo, tenha contemplado ali naquela rodovia benefícios que a gente espera há tanto tempo. Perfeito. Obrigado mais uma vez, saúde e boa semana. Obrigadão, até mais. Obrigado. Tá aí, assuntos que você acompanha também em detalhes acessando o nosso site, o RIC+. Fique ligado com a gente.